Olá! Vamos resolver um exercício envolvendo resíduos. Mais especificamente, vamos encontrar os resíduos de f de z igual a π cotangente de πz em todo o plano complexo. Pois bem, f de z, que é a cotangente de π igual a π cotangente de π sobre z, isso é, então, definição da cotangente é cosseno de π sobre z sobre seno de π sobre z. E, portanto, é um quociente de duas funções que são analíticas em todo o plano complexo. Tanto cosseno de z como seno de z, ou πz, são funções analíticas em todo o plano complexo. Portanto, este quociente também vai ser uma função analítica, exceto nos pontos onde o denominador é zero. Tá? Então, eu vou ter aqui os pontos singulares que eu tenho serão aqueles para os quais seno de π sobre z é zero. Então, seno de π sobre z igual a zero, isso implica que π vezes z tem que ser igual a nπ, onde n é um inteiro positivo ou negativo. Portanto, cancelando esse π aqui, significa que z tem que ser igual a n. Então, eu estou chamando esse zn aqui de n, botando esse índicezinho n. Então, n aqui é um inteiro. Pois bem, então esses são os meus pontos singulares. Então, agora o problema é encontrar os resíduos de f de z ao longo desses pontos. Então, a gente tem aqui, como a gente vai ver aqui, temos infinitos pontos, mas para encontrar o resíduo deles, na verdade, como a gente vai ver, a gente só precisa encontrar o resíduo de um deles. Os outros vão sair automaticamente. Vamos ver isso. E esse primeiro que a gente vai fazer é o candidato sempre natural nessas circunstâncias, que é o ponto zero. Então, vamos começar encontrando o resíduo desse f de z em torno do ponto z0 igual a zero. Então, para isso, nós vamos escrever aqui as séries de Taylor, tanto do cosseno como do seno. Então, aqui no numerador, a série de Taylor de, no caso aqui, o argumento é πz. Então, é 1 menos o argumento ao quadrado sobre 2 fatorial, mais o argumento elevado à quarta sobre 4 fatorial e pontinhos, na verdade, o que a gente quer? A gente quer o resíduo. Então, na verdade, a gente vai ter que calcular aqui o coeficiente de 1 sobre z. É isso que nos interessa, o coeficiente de 1 sobre z. Então, não preciso ir muito mais do que aqui. Se temos até a quarta ordem aqui, já é o suficiente. E aqui embaixo eu tenho o seno de π sobre z, que é, então, o argumento é o argumento menos o argumento ao cubo sobre 3 fatorial, mais o argumento à quinta sobre 5 fatorial, mais assim por diante. Bom, aqui eu tenho um quociente de duas séries. E calcular essa divisão de séries não é uma tarefa muito agradável, Tá? Multiplicar é fácil, mas dividir não é nem tanto assim. Mas a gente sempre pode recorrer à série, à série geométrica para isso. Porque lembre-se que a soma da série geométrica é 1 sobre 1 menos u. Então a gente pode usar isso para pegar e achar pelo menos os primeiros termos, que é o que nos interessa. Lembra, eu quero o termo em 1 sobre z, eu não quero saber a série inteira. Tá? Então a gente pode recorrer aqui à série geométrica. E vamos fazer isso como? Bom, como a série geométrica é 1 sobre 1 menos alguma coisa, então você tem um 1 no denominador, eu vou fazer aparecer um 1 aqui no denominador. Então onde eu tenho, veja aqui, πz ao cubo, πz à quinta, eu vou fatorar um π vezes z, que é esse carinha que está aqui, πz. Então eu peguei aqui, tá? Coloquei em evidência um π sobre z aqui, então aqui ficou, olha, 1. Não estava esse π sobre z, fica 1. O πz ao cubo ficou πz ao quadrado. Esse πz à quinta fica πz à quarta, Então, aqui ficou os respectivos fatoriais e assim por diante. Então, aqui esse π sobre z. E aqui eu coloquei, então, ali na frente, aqui, 1 sobre z. Esse π cancelou esse π. Tá? Então, esse 1 sobre z está multiplicando toda essa fração aqui. Note que eu não coloquei um parênteses aqui, porque esse 1 sobre z, isso aqui tem um espacinho aqui, nota que tem um espaço, então é uma fração que multiplica uma outra fração aqui. Talvez devesse ter colocado um pontinho aqui para ficar claro sobre isso, mas como tem espaço, eu acho que não tem prejuízo aqui, eu acho que está claro isso. E veja, o que eu tenho aqui? No numerador, uma série. Tá? E aqui no denominador, tá? Eu tenho um termo que é 1, então pensa que aqui é 1, dividido por 1 menos um outro termo aqui. Tá? Então eu vou pensar que todo esse termo aqui, tá, é uma nova variável. De fato eu posso pensar nisso, mas por quê? Porque eu quero usar a série geométrica. Então pensar que isso é uma coisa do tipo 1 sobre 1 menos u, onde u é esse cara aqui. Vamos passar para uma próxima página ficar isso mais claro. Então, repetindo, isso aqui eu estou repetindo o que eu escrevi naquela hora ali. Tá? Então, vou fazer o quê? Eu vou usar a série geométrica, está aqui a soma da série. Tá? Então,
aqui eu penso que aqui eu tenho 1 sobre 1 menos o que está aqui entre esse colchete aqui, tá? Esse termo aqui, ó, πz quadrado sobre 3 fatorial menos πz a quinta sobre 5 fatorial mais todos os outros termos aqui, todos eles são esse u aqui. Tá, vou pensar como se fosse esse u. Então eu vou poder escrevê-los como 1 mais u quadrado mais u ao cubo e assim por diante. Isso desde que o módulo de u seja menor que 1. Veja, como para encontrar, você pode falar, bom, esse u aqui, módulo de u, para isso aqui, como que eu vou avaliar esse z aqui? Veja, o z pode ser muito, 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 muito pequeno, porque na verdade não me importa, porque eu preciso calcular o quê? Veja, eu quero calcular o resíduo em torno do ponto z0 igual a 0, né? E para isso eu preciso de uma vizinhança. Preciso de uma expansão em torno de uma vizinhança do ponto z0 igual a 0. Eu não importa qual é o raio disso aí, não precisa ser grande isso. Não, eu só preciso ter uma vizinhança em torno do meu ponto aqui, no caso 0. Então, não há de se preocupar aqui, tá? Não importa, isso aqui, mesmo que o z sendo muito pequeno, ok, tá valendo, tá? Bom, então vamos lá. Tá? Então, olha, o que tem aqui, ó? 1 sobre z que está aqui. Aqui, essa série do numerador é o que está aqui, ó, estou reproduzindo ela aqui. E agora eu vou colocar o quê? O próximo termo, ó, 1 sobre 1 menos isso aqui vai ser u. Então eu vou escrever como 1 mais u quadrado. Né? Então aqui está, ó, 1 mais, quem é o u? Ó, é esse aqui, πz ao quadrado sobre 3 fatorial menos πz a quarta sobre 5 fatorial, assim por diante. Olha aqui, ó, πz ao quadrado sobre 3 fatorial menos πz a quarta sobre 5 fatorial, mas assim por diante. Fechei aqui o meu colchete. Aí o próximo termo, ó, é ele, esse que estava aqui, ao quadrado. Ó ele aqui, ó, esse mesmo termo aqui, está aqui, ao quadrado. O próximo seria quem? Ele ao cubo, e assim por diante. Mas veja, eu não vou precisar considerar isso. Ó, recordar, eu preciso do termo em 1 sobre z. Então, eu vou só fazer aqui, pegar só o primeiro termo a mais aqui para ilustrar, tá, o procedimento aqui. Mas também não vou precisar de muita coisa, não. Então, vamos lá, ó, aqui eu tenho uma série e aqui eu tenho uma outra. Dessa aqui, olha, o primeiro termo claramente é 1. Quem é o próximo termo aqui? Tá, o próximo termo é um termo em z quadrado, porque ó, 1, aqui eu tenho um termo em z quadrado, um termo em z a quarta aqui, depois é um termo em z a sexta. Daqui, olha, eu tenho isso aqui ao quadrado. Então, o primeiro termo é esse ao quadrado. Quadrado com quadrado, a quarta. O termo, ó, desse termo aqui ao quadrado vai dar um termo à oitava. Né? E aqui, o próximo termo que viria aqui é uma sexta ao quadrado elevado a 12. Né? E assim por diante. Então, são todos termos maiores. E eu tenho também termos cruzados, né? Como está o h, desculpa, como está elevado ao quadrado aqui, eu tenho termo cruzado, menos 2 vezes esse vezes esse. Então, z ao quadrado com z à quarta me dá um termo em z à sexta. Né? Então, veja, eu tenho, como que vai ser essa série resultante aqui? Eu tenho esse termo ao quadrado aqui, um termo à quarta que vem daqui, mais esse ao quadrado, e assim por diante. Tá? Então, veja, aqui está a minha série, tá? Que estava no numerador. Essa, então, é o 1. O termo ao quadrado é esse. O termo à quarta, ó, πz à quarta. Esse termo, menos 1 sobre 5 fatorial, mais esse aqui ao quadrado. Olha aqui, ó, 1 sobre 3 fatorial ao quadrado. E assim outros termos aqui por diante de ordem 6, 8, que eu não vou levar em conta, não preciso. Né? Bom, e agora eu posso fazer o quê? Ó? O próximo termo aqui, ó, esse aqui, quem que é a série resultante desses produtos aqui? Ó? Esse 1 com esse 1 vai ser o termo, né? 1, termo de ordem 0, 1. Depois eu vou ter, olha, 1 com z quadrado, me dá um termo de z quadrado. 1 com z à quarta, um termo de z à quarta, e assim por diante. Esse aqui, z quadrado com esse 1, me dá z quadrado. Esse aqui, com esse z quadrado, é um z à quarta. Esse aqui, z à sexta, e assim por diante. Ó, z à quarta com 1, z à quarta, depois z à sexta. Então eu vou ter, olha, a série resultante vai envolver 1, termo de ordem 1, que vai ser esse vezes esse. Um termo ao quadrado que vai envolver esse 1 vezes esse z quadrado, e esse z quadrado aqui vezes esse 1. Depois eu vou ter um termo em z à quarta, que vai ser esse 1 vezes z à quarta, esse z quadrado com esse z quadrado aqui, e esse z à quarta com esse 1, e assim por diante. Tá? Eu vou escrever só até o termo aqui, ó, em z quadrado. Então, olha, 1, e aqui, ó, esse vezes esse 1, então, ó, menos 1 sobre 2 fatorial, e depois o 1 vezes esse aqui, ó, esse 1 vezes esse z quadrado, aqui, ó, mais 1 sobre 3 fatorial. Bom, então, isso me dá 1 sobre z, e esse outro termo aqui, ó, z quadrado com esse z, π ao quadrado sobre 3 sobre z, e assim por diante. Então, veja, essa aqui é a série de quem? Do π cotangente de πz. Né? E veja, isso aqui, todos daqui em diante são só potências positivas.
Tá? São todas potências positivas. Então, essa aqui é uma série de Loran. A gente vê, olha, como o termo de potência negativa, o menor que eu tenho é 1 sobre Z, isso é um polo simples. Z0 igual a 0 é um polo simples. Tá? A menor potência aqui que eu tenho negativa é 1. Né? Então, esse 1 sobre Z é um polo simples e o resíduo é o coeficiente de 1 sobre Z, que é 1. Então, Z0 é um polo simples e o resíduo de πz, né, de π, como multiplica cosseno de πz em Z igual a 0, é 1. Tá? Então, isso é para caso para esse ponto aqui. Bom, agora vamos para os demais. Para Z igual a Zn, que é N, agora considerando N diferente de 0. Bom, eu vou fazer como a gente fez em alguns outros problemas aí, envolvendo séries, em pontos que não são ponto zero. Eu vou definir uma nova variável, né, o N, que é Z menos N. Eu botei esse índicezinho N aqui, porque cada uma, né, para cada N diferente, é uma mudança de variável diferente. Embora, para todas, eu vou fazer da mesma forma. Né, eu vou fazer um tratamento genérico para todas. Mas lembre-se que para cada N diferente, é uma mudança de variável diferente. Por isso eu coloquei esse Nzinho aqui. Né? Bom, então, agora eu vou escrever o quê? Olha, f de z, que é a cotangente de πz, é a função que eu quero, né? Trabalhar, eu quero achar, então, eu vou escrever ela, onde está z, vou escrever que z é o n mais n. Então, está aqui, onde está o z, ele é o n mais n. E agora eu vou abrir isso aqui, ó. Isso é cosseno de π, o n mais n, seno de π, o n mais n, e vou usar as conhecidas expressões. Cosseno de A mais B é o cosseno A, cosseno B menos seno A, seno B, que é o que escrevi aqui em cima, onde o A é π, o n, e o B é πn, como está colocado aqui, e o correspondente para seno. Seno de A mais B, seno A, cosseno B, mais cosseno A, seno B. Né? Onde, então, A é π, o n, B é πn. Tá aqui. Agora, seno de nπ, como está aqui e aqui, isso é 0. E o cosseno de nπ, que está aqui, é menos 1 sobre n. Tá? Então, essas expressões, esses termos aqui se anulam. Onde está esse cosseno? Está aqui, ó, menos 1 sobre n, que também cancela. Então, isso é π cosseno de π u n sobre seno de π u n, que é π cotangente de π u n. Tá? Então, veja a simplificação que eu tenho. E, veja, quando eu quero saber o meu resíduo no ponto Zn igual a n, tá? Esse aqui, Zn igual a n, isso corresponde ao n igual a 0. Tá? Então, nessa minha variável u aqui corresponde ao n igual a 0. Ora, isso é exatamente a mesma coisa. Eu não calculei o resíduo de π cotangente de πz. É isso que eu quero, né? Π cotangente de πz para z é igual a n. Isso é igual ao resíduo de π cotangente de π un para o n igual a 0. Mas isto aqui foi justamente o que a gente acabou de calcular. Para z igual a 0. Mas qual a diferença de eu chamar z de un, de w, do que você quiser, de φ, de psi? O valor é o mesmo, todo mundo ele igual a 0. A série vai ser a mesma, o resíduo vai ser o mesmo. Não tem absolutamente nenhuma diferença. É só mudei a variável. Então, a variável você usa qual você quiser. A variável é a gosto do freguês. Né? Então, o resíduo também é 1. Tá? Então, o resíduo de π cotangente de πz. Aqui, isso aqui foi para z diferente de n, né? Desculpa, para n diferente de 0, né? Para z para igual a n diferente de 0. Mas o resultado é o mesmo, então agora para todo z igual a n, para n todo inteiro, 0, positivo, negativo, para todos, tá? O resultado é o mesmo, que é 1. E é isso, tá? É isso aí.